Um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência responsabilizou o governo Lula pelos atos do dia 8 de janeiro. O julgamento do chamado golpe foi construído com narrativas. O ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira do STF, votou contra a condenação de Bolsonaro. Falou por 14 horas. Basicamente, o STF não tem competência para julgar quem não tem foro. Houve um tsunami de dados entregue em cima da hora, impossível para a defesa analisar. Em qualquer país sério, isso anula processo. E o tal golpe? Que golpe! A minuta surgiu numa gaveta sem assinatura e nunca saiu da ideia. Nem os generais, que supostamente especularam, aderiram a nada. Bolsonaro não deu ordem, não apoiou, não executou e não estava no país. Alckmin disse que a transição foi tranquila, pacífica. Antes de sair, Bolsonaro nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula. Quem planeja golpe entrega o comando do exército ao adversário? E o que fizeram, então, para forçar as condenações? Misturaram tudo. Uma reunião com embaixadores onde Bolsonaro criticou o sistema eleitoral. Anos antes, a própria esquerda defendia o voto auditável. Em fala pública de Flávio Dino, reclamando das urnas eletrônicas. Aí pode. Juntaram conversas de militares por WhatsApp, colocaram no mesmo balaio os protestos do 8 de janeiro que aconteceram depois da posse, com gente que não sabia nada dos bastidores. E pronto, a narrativa estava montada. Então os Estados Unidos vai mostrar para o mundo quem é o Lula e quem é o Alexandre de Moraes. Ajuda aqui! Socorro, água! As pessoas estão passando mal nesse lugar. Tortura! As pessoas estão se matando! Pessoas já morreram, já tivemos 4 mortes, 3 mulheres e um homem agora de madrugada. Pessoas dormiram no relento, não tivemos comida, nós estamos praticamente dentro do campo de concentração. Esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Estamos prestes a ter o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal sendo claramente declarados pelos Estados Unidos como pessoas que são antidemocráticas, que são violadoras dos direitos humanos. Donald Trump disse, abre aspas, escute isso é muito importante, irmão. Escute aqui, ó. Escute aqui, abre aspas. Mal posso esperar para apresentar todas as provas que reunimos sobre a Dominion, fecha aspas. Dominion é a empresa que faz as urnas eletrônicas. Nós temos hoje pessoas presas, idosos. Eu nunca irei esquecer que mais de 1.500 pessoas, dentre elas crianças, moradores de rua, pessoas que nada tinham com aquilo, foram presas, todas juntas, amontoadas, ao mesmo tempo. Nunca isso aconteceu no Brasil. Nada que aconteceu no Brasil se equipara ao que aconteceu no dia 9 de janeiro, assim que o Lula assumiu o governo. 13 é 13 é 13, pegou pressão, é 13 é 13 é 13 é 13, pegou pressão, é 13 é 13 é... Essa é quente. Agora não é nem nós que está dizendo que esse impostor não é Lula. Não é nós que está dizendo, é o próprio amiguinho dele, ó. O Maduro, Nicolás Maduro, de lá da Venezuela, está dizendo que Lula não é Lula. Olha aí, ó. E agora? É Maduro que diz que Lula não é Lula. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Escutei uma história estranha hoje. Estranho, não? Sobre um determinado hospital aí. E é isso mesmo que você acabou de ler o título desse vídeo. Cadê o Lula? O Lula sumiu. A ausência de Lula após eleições já é sentida nos bastidores em Brasília. Após o término do período eleitoral, antigas figuras políticas voltaram a aparecer na mídia e participam da transição do governo. Porém, nos bastidores de Brasília, estão notando algo fora do comum, fora do normal. A ausência de Lula. O candidato eleito apareceu somente para discursar após o final das apurações. E depois disso, sumiu e não se tem notícias do Lula. Inácio Lula da Silva está internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês
E os motivos dessa internação são os mais variados possíveis que estão sendo comentados, né? Desde problemas relacionados a câncer, de um possível AVC ou até mesmo de um atentado por envenenamento provocado pelo próprio PT. Boa noite, pessoal. Vereador Eduardo Risse aqui. O Lula acaba de ter um infarte num hotel na Bahia e foi encaminhado às pressas para o Sírio-Libanês. De novo, velho. Olha aí, outro helicóptero. Eu tinha visto uma vez só posar helicóptero aqui. Tá esquisito isso aí, cara. Sírio-Libanês. 5 de novembro de 2022. Te liga, é o segundo helicóptero, cara. Em menos de uma hora e meia. Tá bem esquisito. Vamos ver se vai ser uma maquinha dali. Por acaso Lula morreu? De acordo com o jornal La Reta News da Argentina, Lula havia sido internado na Bahia após sofrer um acidente cerebral vascular. A matéria ainda informa que o ex-presidente tinha 77 anos de idade. Após a repercussão internacional, nenhum canal de comunicação no Brasil ou jornal desmentiu a publicação. Várias fotos de Lula antigas estão sendo utilizadas para poder ilustrar a agenda do Lula nos próximos dias. Porém, imagens atuais ou vídeos atuais, ou até mesmo o próprio Lula aparecer para desmentir, ainda não ocorreu. O que será que está acontecendo? Caso Lula tenha morrido antes de sua posse, o presidente que assumiria a posse seria o candidato que ficou em segundo lugar nas votações. Mas e aí? Por que os meios de comunicação oficiais do Brasil não desmentem esta alegação que veio de fora do país em outros jornais? Morreu Luiz Inácio Lula da Silva. Esta tarde havia sido internada em Bahia tras sufrir un accidente cerebrovascular. El presidente recién electo tenía 77 años. Luiz Inácio Lula da Silva, 1945-2022. Isso é um jornal argentino. Que os caras estão falando que é um jornal fake, mas não é. Porque tem um arroba ali e o cara tem um canal no Telegram com mais de 1.800.000 pessoas que o seguem no Telegram. Tem uma amiga minha que tem uma filha médica, tá? Ela tá lá em São Paulo hoje. E ela me falou que realmente é certeza, 100% de certeza, não é mentira, que o Lula teve um AVC. Ele tá lá no Sírio-Libanês, tá? Ele está no Sírio-Libanês, teve um AVC, tá no estado muito, muito, muito grave,
gravíssimo, por sinal, e teve até que fazer uma cirurgia da cabeça. Então tá aí explicado porque o Geraldo Alckmin está à frente de todas as reportagens, está à frente de todos os pronunciamentos. O Lula está com AVC no Sírio-Libanês. E aí isso só mostra, né, gente, que mais uma vez isso a mídia não mostra. A Globo não mostra, imprensa nenhuma mostra, tá chegando um monte de repórter do exterior dos Estados Unidos para fazer a transmissão das notícias aqui dos manifestos do Brasil, porque não se passa notícia no nosso país, né? Isso é uma vergonha. Mas a Globo deveria mostrar realmente o estado atual do Lula. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu o presidente Lula. Foi preso. Novembro de 2022. Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, me aparece com uma cara de tristeza, um choro contido, uma perturbação no dia da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Imagine se fosse você que fosse presidente nacional desse partido e tivesse conseguido, entre aspas, 60 milhões de votos. Você estaria com essa tristeza? Afinal de contas, cadê o homem? Eles vão enterrar e vão falar que ele tá vivo ainda. Gente, tem que viver a realidade. A nossa realidade hoje é essa. Nós estamos aqui e agora. Eles deviam ser mais honestos e falar a verdade pro povo. Isso chega a ser um desrespeito no informar a notícia do Lula, até com os eleitores dele, até com quem votou nele. Isso é um desrespeito, gente, ao nível deles. Tentando enganar uma realidade. Isso é verdade, isso não é mentira. Acabei de receber outra mensagem de uma amiga minha, médica, essa é médica mesmo, e falou que um amigo dela tá lá e tá sabendo... Gente, a Globo deveria mostrar isso, porque isso é uma vergonha. Eles não respeitam nem os eleitores deles, eles não... Eu sou Rod Rocha. Eu venho dizer sobre as máscaras hiperrealistas do Lula. Até onde nós conseguimos de informação, foram 3 máscaras vendidas pela empresa chamada Hiperflex, que está no Colorado. Ela está sediada no Colorado. Essas máscaras teve um total de 140 mil dólares, porque elas são muito caras. Essas máscaras, elas ficaram por 1 mês na casa do ex-padre Merin e da, eu não sei se é sua esposa ou companheira, a Reagan, nos Estados Unidos. Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês para a realização de exames médicos. O político tomou a medida preventiva com o intuito de não enfrentar adversidades em sua ida à COP27. A cúpula do clima realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e neste ano sediada no Egito. Segundo o boletim médico divulgado pela equipe que cuidou do presidente eleito, Lula possui alguns problemas em sua laringe. A inflamação pode ter sido provocada pelo elevado esforço empregado pelo político nas últimas semanas por ocasião da campanha eleitoral. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês informou que Lula possui um quadro de leucoplasia na laringe. A descoberta aconteceu após os exames de nasofibroscopia realizados no político. Além dele, diversas outras análises foram realizadas no corpo do presidente eleito, para garantir a sua integridade física durante a viagem. O presidente eleito deve embarcar para o Egito na próxima segunda-feira, dia 14, por ocasião de sua participação na COP27. A presença de Lula é tratada como um dos grandes destaques do evento. No decorrer da campanha presidencial, o político adotou um discurso em prol da preservação da Amazônia. Boa noite, gente.
Olhem, foi noticiado hoje que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no hospital sírio-libanês e foi internado. Mas muita calma, ele foi internado para exames de rotina. Na segunda-feira, dia 14, ele tem uma viagem para o Egito, onde vai participar da COP27, e lá estão previstas uma série de reuniões com líderes, chefes de Estado. E nada melhor do que fazer uma viagem com a saúde em dia. De tudo que foi feito no presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a exames de rotina, saúde cardiovascular ok, saúde respiratória ok, foi encontrado apenas uma inflamação na garganta, e isso a gente já vinha percebendo. A campanha foi muito exaustiva, muitas reuniões, muitas entrevistas, e ele forçou realmente muito a voz. E essa inflamação já está sendo tratada, já está sendo medicada. Lula está sendo acompanhado pela competente equipe do Dr. Khalil e logo logo vai sair do hospital sírio-libanês e vai se preparar para essa viagem importante, que é a viagem para o Egito, representando o Brasil na COP27. Agora é só colocar a máscara desse jeito aqui. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo é de governar. É de governar. Amanhã, e foi uma coisa impressionante. Toda a imprensa presente na COP esteve por aqui, juntou gente como Vocês sabem que esse amigo íntimo de Janja se tornou assessor oficial dela? Ele foi peça fundamental lá em Curitiba, naquela vigília Lula livre, durante os 580 dias em que Lula esteve preso. Moacir foi suporte fundamental e conselheiro particular da primeira-dama. Há quem crê que após os boatos espalhados sobre uma provável morte de um presidente recém-eleito, Moacir seria um dos dublês com máscaras tecnológicas que se passam por Lula, por ter o porte físico bem aproximado ao senhor Lula. Por que não tiram a pele de silicone do Moa? Todo mundo sabe que é um Moa, não Moacir. Que é ele que está ali fazendo o papel do nosso, do L. Vai chegar lá, puxar a pele. Eu falo, eu amanhã, puxa, não pode, porque tem um pré-requisito antes para que isso aconteça como o final da festa. É que nem tu pegar, comer a sobremesa antes da janta. Para o comando dessa parte também. Eu penso que eles estão de fora. Eu não sei se não são eles que estão fazendo esse teatro todo aí. O povo não espera muito de Moacir Bertoloso, o Moa. Apenas querem ver ele do lado do Lula e do lado da Janja. E, se possível, se ele puder mostrar sua mão esquerda, aí fica tudo certo. É pouca coisa que o povo quer saber. Nada mais que isso. Hoje em dia, o indivíduo nesse país que manda e desmanda é um ministro da Suprema Corte, que faz reuniões na calada da noite com o presidente e convida outros membros. Gente,
esse Brasil está escancarado para o mundo. E quando você vê que membros deste governo estão respondendo por crimes cometidos há 10 anos no outro governo Lula, nos outros governos Lula, na história do Mais Médico, que eles traziam médico do regime comunista ditatorial cubano para o Brasil para passarem fome, receberem uma miséria para ficar aqui trabalhando, e a parte graúda do dinheiro eles mandavam para o ditador. E é isso que os Estados Unidos estão expondo. Eles têm que sustentar o personagem para parecer que está tudo certo. Na verdade, não está. O Brasil é a bola da vez para se tornar uma Venezuela. E já está se tornando. O que mais me deixa encabulado é a falta de coragem de pessoas que estão lá ao redor dele, fingem que não percebem ou fazem parte do mesmo jogo. Muito bem observado o comentário da Oclan, minha amiga lá de Juiz de Fora. Tem hora que a pele dele está muito lisa, tem hora que a veia está muito alta, o cabelo muda totalmente. Olha só a veia. E o pescoço? Hoje, então, não há nada que não seja revelado. O que o Eduardo Bolsonaro falou foi exatamente isso, que podem não cair hoje, mas um dia vão cair. Você lembra daquelas imagens gravadas pelas câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, que o então ministro Flávio Dino disse que teriam sido apagadas? Foram parar no Supremo, e lá no Supremo teriam sido guardadas por ninguém menos que o ex-assessor do ministro sancionado. Eduardo Talhaferro disse que não apagou as imagens. Uma câmera de segurança do monitoramento interno do Supremo Tribunal Federal registra de longe o confronto entre policiais e criminosos do lado de fora do Congresso Nacional. E os seguranças do STF, a Polícia Judicial, não conseguem impedir os vândalos de invadir o prédio. O efetivo de agentes é mínimo, insuficiente. Os invasores entram na sede do Supremo Tribunal Federal pelas vidraças quebradas. Uma câmera de segurança registra o momento exato em que um grupo de homens usa um gradil para quebrar uma vidraça e ter acesso ao prédio. Dentro do Supremo, um homem mascarado abre uma porta e puxa uma mangueira de incêndio. Logo depois, outros 2 criminosos tentam abrir um armário. Tentam derrubá-lo, empurrando, até que um vândalo, mascarado, arremessa o que parece ser um monitor de computador contra a câmera de segurança e a gravação é interrompida. Logo depois, uma porta de vidro é escancarada e os vândalos conseguem entrar no Salão dos Bustos do Supremo Tribunal Federal. Um radical exibe a réplica da Constituição de 1988 que foi roubada do STF. Pouco tempo depois, outro vândalo carregando uma maca atinge a câmera de segurança e consegue quebrá-la. Este outro vídeo mostra o momento em que, no segundo andar do prédio, um vândalo cobre o rosto e empurra 2 esculturas. O mais simbólico desta invasão talvez seja o momento em que os invasores entram no plenário da mais alta corte do país. Eles não poupam nada. Poltronas onde ficam os visitantes são destruídas. Patriota é tão ordeiro que está limpando. E essa bagunça quem fez não fomos nós. Foram as bombas de gás lacrimogêneo que o polícia jogou. Não foi a gente. A casa aqui é do povo. Aí, tá vendo? Ó? Patriota que está limpando, não é empregado da Câmara, não. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo o patrimônio da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, são nós que estamos protegendo, para não deixar os infiltrados, bandidos do PT quebrar. Bolsonarista não quebra nada não, ele tá protegendo. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. Mesmo o petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Você está soltando bombinha, é? Você é petista? Eu sou. Vai ficar famoso. Ó, galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí. Ó, isso aqui, ó, não foi a gente! Ah, quem é, ó! Ah, quem é, ó, sem terra, ó! Você tá botando fogo, ó! Ó! Ó!
com a gente, cara. Ó. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. A gente tá do lado do povo. Acabou. Eu expliquei pra ela que tinha o pessoal infiltrado e quebrou os vidros, não fomos nós, ela entendeu. Viu? Nós não quebramos nada. Para poder causar o terror aí e dizer que foi o pessoal. Isso está o material dele. Bomba, coquetel, molotov, gasolina, tudo isso aqui, ó. Aí, mais um trabalho da Força Nacional. Aí, ó. Infiltrado petista, safado! Gente, é o rapaz da esquerda que saiu infiltrado quebrando Tava com um monte de bomba. Pessoal, quem estava na minha caravana testemunhou que nós foi revistado na hora de entrar, ninguém tinha nada. Já chegaram lá dentro, já tinha gente lá dentro com pé de cabra e martelo, marreta, um monte de ferro, quebrando os negócios lá dentro, para jogar a culpa nos patriotas. Alavanca também, para jogar a culpa nos patriotas. A gente está suspeitando que há armação sim, da esquerda. Você tá vendo esse careca aí? É o chefe do GSI. E essas imagens comprovam que ele ajudou vândalos que foram destruir. Mas essa imagem o ladrão proibiu. Você só tá vendo porque alguém sentiu que era covardia manter em sigilo. Pois é, e toda a verdade o ladrão omitiu. Não quer CPI porque já assistiu e até aplaudiu os patriotas presos. Corrompido, 4 meses de um governo corrompido. Desde o dia 8 já está corrompido e os seus ministros todos envolvidos. Agora, percebam, diversos manifestantes estão chegando com a presença de quem? Sim, dos militares e, além deles, também a nossa pessoa de interesse número 6. Ele chega ali guiando os manifestantes, os invasores, a descerem para o segundo andar. Ele chama, parece estar no comando da situação, ele fala com os militares, fala com os invasores, fala no final, chama todo mundo, guia todo mundo para descer. Gente, lembre-se, eles estão diante de um dito golpe de Estado. E olha como eles estão sendo tratados. Olha como os militares estão tratando essas pessoas também, dando água, ao invés de prendê-los. Vocês já viram algum militar no meio de um golpe de Estado dar água para os invasores do palácio? Que cordialidade toda é essa com um golpista? Um tratamento de primeira, que sinceramente nunca vi em golpistas de Estado. Agora chegam mais militares ali, a pessoa de interesse número 6, ela tenta novamente montar uma barricada com uma mesa de madeira, ridiculamente, tenta fechar o acesso à escada, e aí olha só, descem pessoas do quarto andar, ele instrui elas a descer pro segundo, fica esse rapaz ali, que recebeu água dos militares, passa um bom tempo ali conversando com os militares, não se sabe se é um infiltrado, se é alguém que tá tentando ajudar, mas enfim. Chega esse homem, pula a mesa, ninguém faz nada, não tem nenhum tipo de identificação, ele entra, sai, circula, desce uma mulher do quarto andar e olha só, tratada super bem, instruída a descer pelo segundo, vai embora, tchau. Mais um homem desce, instruído pela pessoa de interesse número 6, fecha ali a mesa depois para ninguém entrar. Esses dois saem de cena agora e acontece aquela cena que nós vimos lastimável. Um militar que começa ali a destruir o patrimônio, a jogar as coisas no chão, não se importar com esse patrimônio público, olha só, joga tudo no chão, pega a mesa ali para formar esse bloqueio que não adianta de absolutamente nada, sai chutando tudo, um absurdo. Poucos minutos depois, um invasor derruba essa falsa barricada ali que não protege de nada, chama a atenção dos militares, vem um, daqui a pouco vem mais um, depois vem um terceiro, eles ficam somente olhando ali pros invasores e não fazem absolutamente nada. Pegam a mesa novamente pela terceira vez. Insinua coisa de marica. Homem acusa e mostra provas. Eu fiz um vídeo aqui nas redes sociais dizendo que o Lindenberg Farias, tá, levou um grupo de baderneiros do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, para 8 de janeiro para quebrar as urnas, para quebrar o Palácio do Alvorada todo, para destruir tudo, tá? Eles saíram daqui do Rio de Janeiro, foram selecionados
pelo prefeito de Belcor Roxo, Vaguinho, junto com o Lindbergh e um matador deles, que eles tinham um matador, tá? Um matador profissional, tá? Um canalha. E daí, falou, não provou, e falei para vocês que esses vinham tentando chantagear o prefeito Vaguinho e o Lindbergh, querendo mais dinheiro. Acabou o dinheiro, e aí? O que acontece? Foram morrendo um a um, ou morriam numa tentativa de assalto, ou morriam num sinistro acidente, foram morrendo. Eu vou num lugar para vocês, tá? Um cemitério clandestino, tá? Onde 2 desses cidadãos, vagabundos também, vagabundo igual Lindbergh, vagabundo igual Vaguinho, vagabundo igual Alexandre Moraes, que é procurado agora, hein? Não olha pra mim não, Alexandre Moraes. Tu é bandido, meu irmão. Tu é bandido. Bandido. Tu tá incluso numa lista de vagabundo procurado, seu marginal, nojento. A pessoa começa a sair, meio que na correria, vai ficar, vambora. Aí vem mais um, bandeira cai, vem outro, e virou manada. Esse cara é coordenador. Pra mim, esse cara aqui é o coordenador dessa situação interna aí. Ó, olha. Eu vou mostrar para vocês em poucos segundos por que o 8 de janeiro foi uma farsa. Aqui a gente vê os fundos do Congresso, um vídeo raro, quase ninguém viu esse vídeo, daqueles primeiros manifestantes que quebraram tudo lá dentro, o pessoal saindo fora. Eu quero que vocês vejam a técnica, a maneira como eles foram embora. Dá uma olhadinha só. Rapel. Coisa que só militar sabe fazer, bombeiro, o pessoal que treina, usando a mangueira de incêndio, todo mundo com o rostinho tapado, tá? Todo mundo, tem gente de máscara e tal, não tinha ninguém ali do pessoal do acampamento usando máscara. Então, olha lá, vai todo mundo embora, cada um por seu destino, olha lá, profissional, os caras descem e vai embora, destino, acabou, missão cumprida. Tem um ali que dá tomando um arzinho aqui e vou embora porque acabou minha missão. Olha lá, olha só, olha que situação, gente, uma farsa, por isso que ninguém quis investigar nada, entendeu? Fazer o L para vocês agora, neste exato momento. Olha que quebrou o relógio de Dom João VI do Veja só, é ele. 1808. O Danilo. A refeição do almoço, sentido a Brasília, farofa, seu Pedrinho ali já tá com a linguiça, farofa de linguiça, churrasqueirinha improvisada. Nossa amiga aí do MST, como é que é o nome? Danilo. Seja bem-vindo aí com nós, Danilo, na linguiçada. Mas por que o Danilo aqui está com a camisa do Bolsonaro e aqui o Danilo está com a camisa do MST, como disse no início do vídeo, indo para Brasília? Por quê? O que estava planejando? O outro vai querer quebrar aqui agora. Não, vambora. Não fica, não, vambora.
Aí vem, sai pra cá buscar o mesmo pessoal, e vem o cara, chuta aqui. Ah, chutou aqui, ah, chutou. Aí o cara vem, não, faz assim não, rapaz, faz assim não. Mexe assim não, deixa pra lá, vambora. Não, vou entrar. Não, vai. Ô, que isso, cara, não entra não, velho. Aí o pessoal fica aí tudo olhando. Né, que legal, é? Olha que legal. Vocês vão ver o melhor no final. Não sei se vai dar o vídeo não, mas vamos ver, ó. Aí sai uns por um lado. Já tinha saído uns por aqui, aí sai uns por aqui. O outro pega e leva um furto, né? Furto. Aí esse camaradinho sai de novo, aí sai. Quem que vai aparecer aqui, cara? A polícia já foi pra lá, né? A polícia foi pra lá, ó, pra lá. Quem que vai aparecer daqui agora, ó? Olha quem vai aparecer aqui na sequência, ó. Sai mais um. Ó. Falou com alguém. Gente, por aqui, vambora. Aí a outra sai. Aí vem um ratinho, rapaz, um ratinho de bueiro, todo faceiro. Sai uma mulher correndo aqui, quase que cai. Rapaz, por que não caiu, hein? Ei, chegou. Olha quem chegou, rapaz, olha. Meu malvado favorito, rapaz. É o meu malvado favorito. Chegou, olha só. E o senhor não foi competente ao ponto de não deixar vazar as imagens que comprovavam